Shalom, povo de Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu peço toda a sua atenção para o que iremos dizer hoje. O tema que nós vamos falar hoje é pecado sem perdão. Querido, existe o pecado que não há perdão, que se chama blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vamos falar de forma detalhada, única. A nossa base bíblica está em Mateus, capítulo 12, nos seus versículos 31 e 32. Mas antes de mais nada, eu gostaria que você, que vem nos acompanhando, se inscreva no canal. Dê essa ajuda ao canal que fala da palavra de Deus e que também leva palavra de conforto, palavra de bênção, de edificação. Nos ajude a irmos a muitos lares que precisam. Eu peço que você se inscreva. Se já se inscreveu, compartilhe na sua rede social. Com certeza essa dúvida sobre esse pecado sem perdão não deve ser somente seu, pode ser de muitos outros. Muito bem, queridos. Para falarmos disso, eu vou falar sobre o prisma de três óticas. Primeiro, eu tenho que falar o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo ponto, eu quero falar sobre o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, para tranquilizar aquele que muitas das vezes já deve ter pairado aquela dúvida e até aquele medo. Será que eu pequei? Será que eu blasfemei? E, por fim, falaremos do contexto em que acontece a blasfêmia e, de fato, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, aí sim, somado ao contexto bíblico. Queridos, vamos ler então a palavra de Deus para começarmos em nome de Jesus. A palavra diz: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Esse é o seu canal Frutificai Oficial, começando agora. Bom, queridos, eu queria começar aqui, primeiro dizendo aos amados que eu já fui, sim, uma pessoa que tive um trauma por ter ouvido e sendo repreendido que supostamente eu poderia ter pecado ou blasfemado. E eu posso dizer para os amados que isso é uma sensação horrível, horrível. E pedindo muito perdão a Deus: Senhor, será que eu pequei? Será que eu fiz tal coisa horrível? Eu não quero, Pai, padecer, eu não quero perder a minha salvação. Quantas não são as pessoas que também tiveram essa experiência desagradável? Será que você está enquadrado em uma dessas pessoas? Então hoje nós vamos falar desse assunto para que você venha se tranquilizar e você venha entender e até mesmo ser instruído a respeito desse assunto tão sério que tem consequências eternas. Bom, primeiro momento, querido, eu queria falar sobre a blasfêmia. Falar sobre blasfemar. Vamos falar o que é blasfemar. A palavra blasfemar, ela tem a sua origem grega, que quer dizer falar contra, falar mal, falar sobre uma injúria. Queridos, e ali fala contra uma pessoa específica, o Espírito Santo. Queridos, é algo que assim não tem como nós falarmos sem sair do foco, porque o Senhor foi bem claro: aquele que disser uma palavra contra o Espírito Santo do Senhor. Bom, queridos, para que a gente possa
adentrar esse assunto, vamos primeiro então também falar sobre o que não é blasfemar. Eu vou dar 2 pontos aqui para os amados para que a gente possa entender, 2 pontos dos quais vocês vão entender que não é blasfemar. Por exemplo, não aceite a rejeição da graça e da salvação. Se você não aceita, uma pessoa vem, te fala do Evangelho, a pessoa fala de Jesus, fala da salvação, fala da graça, mas você naquele momento não atende aquele convite, rejeita aquele convite, não deseja. Isso quer dizer que naturalmente por essa rejeição você está condenado à morte eterna? Tranquilize o seu coração, meu querido, não é o caso. Não é o caso, uma vez que nós sabemos que muitas pessoas vivem anos a fio na desobediência, praticando coisas que ferem os princípios de Deus. Sabemos disso. Nós podemos dar um exemplo muito claro e vívido de uma pessoa que viveu na ignorância, que foi Saulo, que posteriormente veio a ser Paulo. Ele era uma pessoa que perseguiu o Evangelho, falou mal dos cristãos, ele aprisionou pessoas, matou pessoas. Queridos, mas na própria palavra de Deus nós encontraremos a justificativa do próprio Paulo para que você possa estar tranquilo, porque se ele foi alcançado, é natural que uma pessoa que não aceita no primeiro momento, no segundo, ela não vai ser alvo de juízo eterno. Ele fala na palavra em 1 Timóteo capítulo 1, no verso 13, que diz o seguinte: a mim, dantes, fui blasfemo, olha, ele foi blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Então, queridos, aqui ele fala exatamente o que aconteceu na época em que ele praticou tudo que ele praticou, no qual ele não tinha orgulho, ele tinha vergonha. Mas não foi porque na época em que ele ouviu os cristãos e que na época ele não conseguia enxergar o Evangelho, a graça do Senhor, é que ele foi alvo de juízo eterno. Não. Segundo ponto importante a ser dito aqui é negação, queridos. Aquela pessoa que realmente nega a existência do nosso Deus, do Senhor, nega o Evangelho e todos os seus benefícios, queridos. Temos aí quantas pessoas são ateus, que realmente não creem na graça, no Evangelho. Os judeus não creem que o Senhor Jesus era o Messias e que tinha vindo a esse mundo aqui para a salvação deles. Mas essas atitudes são feitas, mais uma vez, sem o conhecimento com Deus. A pessoa está agindo no tempo da ignorância, no tempo no qual era incrédulo. Então, queridos, não podemos aqui chegar e pontuar que essas pessoas estarão no fogo eterno, de forma nenhuma. Mas temos aqui que falar de fato o que aconteceu agora, e agora vamos chegar no ponto chave do nosso estudo, do pecado sem perdão, começando pelo contexto. Vamos falar do contexto que se encontra em Mateus, se encontra em Marcos, e eu vou falar das 2 óticas. Jesus vinha passando e andando sobre searas, seus discípulos tiveram fome e comeram. Queridos, ao perceberem os fariseus de que os discípulos de Jesus tinham comido, eles se levantam furiosos contra Cristo e eles tentam a todo momento falar: como pode, se alimentando no sábado e tal. E isso é o primeiro embate. É o primeiro momento em que eles tentam realmente ir contra o Senhor Jesus. No segundo momento, o Senhor Jesus vai até a sinagoga e os fariseus estão atrás. Continuam na cola. E aí,
estava ali na sinagoga um homem com a mão mirrada. Nesse momento, o Senhor Jesus não tem dúvida. O Senhor Jesus o cura. E os fariseus, não satisfeitos, eles começam a questionar sobre o Senhor Jesus curar no sábado. E aqui vem o segundo momento onde vai crescendo ali. Agora há uma multidão que está acompanhando o Senhor Jesus e está ficando maravilhada com os atos, com os milagres. Estão assim, praticamente olhando: será este filho de Davi? Nesse momento em que o Senhor Jesus cura o homem da mão mirrada, fariseus e escribas, que também tinham descido de Jerusalém, nesse momento, eles tentam contra a vida de Jesus. Eles planejam ir contra e matá-lo. Só que o Senhor Jesus, ele sai e a multidão o acompanha. Neste momento, queridos, acompanhado por uma multidão, é trazido a ele um endemoniado, cego e mudo. Um homem cativo de muito tempo, que não falava, nem enxergava. O Senhor Jesus, neste momento, ele também não tem dúvidas. Ele liberta aquele homem. E automaticamente a sua visão é aberta. E a sua fala fica natural. Mediante a admiração unânime da multidão, mediante todo o alarde de todos ali que estavam vendo este grande milagre, essa grande libertação, e a expressão daquela multidão dizendo: será este o filho de Davi, ou seja, o Messias prometido? Agora sim, fariseus e escribas não estão satisfeitos e já vinham intentando contra Jesus, tentando usar a lei para dizer que ele estava errado. Em segundo momento, eles tentam agora planejar contra a vida do mestre. Também não tem sucesso. Agora, eles não ficam satisfeitos e vão além. Eles atribuem o milagre que o Senhor Jesus fez, a libertação, a algo ruim, a um deus pagão, Beelzebul, que é uma palavra composta, que é formada por Baal, que quer dizer Senhor, e Zebu, mosca, o Senhor das moscas, o príncipe dos demônios. Vale ressaltar que a Bíblia diz que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, conhecia as intenções, ele sabia que o que estava saindo da boca daqueles homens não era somente uma inveja, não era somente uma tentativa frustrada de tentar impedi-lo, mas era sim uma blasfêmia contra a pessoa santa do Espírito. E nesse momento é que ele então dá o detalhe. Mas antes disso, ele fala sobre parábolas. Ele fala sobre a casa e o reino dividido. Eles não podem subsistir. Ele também fala que se uma pessoa tenta roubar a casa de um homem valente, não pode fazê-lo sem antes enfrentá-lo. Queridos, o Senhor vai dando explicações até chegar esse momento. Mas ele chega com uma boa notícia para você e para mim. Porque ele, no começo, nós lemos essa palavra e ele fala que todo o pecado e toda a blasfêmia, isso sim é perdoado ao homem. Mas a blasfêmia contra, em face do Espírito Santo, esse não será perdoado ao homem, nem neste século e nem no porvir. Marcos diz que essa pessoa é réu de juízo eterno. Não vai ter alívio, não vai ter remissão.
não vai ter perdão. Vai ser continuamente réu de juízo. Pode se dobrar, pode ficar de joelho pedindo perdão todos os dias. Não adiantará. Porque ali a sua salvação foi perdida. Que em 1 Timóteo 1, no seu capítulo 19 e 20, também fala de algo muito interessante. Leia aí comigo, pegue a sua Bíblia e leia. Ela diz o seguinte: conservando a fé, a boa consciência a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, duas pessoas aqui, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Veja que eles foram entregues a Satanás, e aqui é a carta de Paulo também a Timóteo, por um motivo: para que aprendam a não blasfemar. Um exemplo para que fosse seguido, para que fosse orientado. Queridos, também temos, e eu queria compartilhar mais uma palavra com os amados para poder seguirmos para o final, para eu poder explicar de fato essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Em 1 João 5,16, ela diz o seguinte: se alguém vir pecar seu irmão, e pecado não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte. Está percebendo? E por esse eu digo que não ore. Queridos, eu queria que os amados entendessem que a primeiro momento, aquela pessoa que blasfema contra o Espírito Santo é uma pessoa totalmente consciente, totalmente apta a entender o que está fazendo. Tanto que o Senhor conhecia o pensamento dos fariseus e escribas. Eles não falaram porque era uma inveja, era um desconhecimento. Não, eles sabiam. Eles não reconheciam que Jesus era Filho de Deus. Mas a partir do momento que eles cometem uma blasfêmia, é ali que eles perderam o direito à salvação. E eu quero fazer aqui um apelo aos amados. E muitas são as pessoas dos quais têm usado coisas santas, dons que são maravilhosos de Deus, e às vezes usam piadas, usam de forma inadequada. Mas eu e você, querido, não somos juízes. Se tu tiveres o discernimento de espíritos, que Deus o abençoe, e assim você saberá se provém de Deus ou não. Mas fora isso, meu querido, não julgue, não fale, porque a todos terão o seu momento certo de terem as suas obras totalmente abertas. E se tudo aquilo foi para a sua vanglória, se tudo aquilo foi para enriquecimento, se tudo aquilo foi com pensamento na terra e não no céu, não se preocupe, não se aflija, porque o Senhor dos Exércitos julgará essas obras. O conselho que eu lhe dou é: não fale, não julgue, use a sua consciência daquilo que você vê somente para analisar. Analise, porque você tem direito. Analise. Muitas das vezes, quando eu vejo algo que fere o princípio de Deus em um vídeo, meu querido, eu troco na hora. Não continuo vendo, porque eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Então, querido, se você, porventura, às vezes passou por um momento e falou: meu Deus, eu blasfemei porque eu acabei falando algo, e você fica aflito, afligido, porque naquele momento algo saiu e você não sabe como. Meu querido, se você sente o arrependimento, se você sente uma tristeza profunda por de repente ter pecado,
por de repente ter blasfemado, fique tranquilo, querido. Porque quem blasfema não tem arrependimento. Ele tem a certeza de que está certo. Ele quer o distanciamento daquilo que concerne o reino de Deus. E se você está preocupado e quer sim fazer parte desse reino, então fique tranquilo, você não blasfemou. Fique com a sua consciência em paz. Mas seja certo que blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão, sem remissão, sem alívio, até o final, no fogo eterno. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor enriqueça o teu conhecimento, que você tenha cuidado, porque neste mundo nós temos visto muitas coisas, mas nós sabemos que ainda tem sim pessoas sérias, comprometidas, compromissadas com o Evangelho e que querem sim abençoar vidas. E eu, humildemente, quero finalizar aqui pedindo: ajude esse canal, querido. Ajude a ele crescer mais, fazer com que esse canal venha a ir mais longe, a muitos lares, a muitas casas. Às vezes num celular, num tablet, num computador de mesa, num notebook. Seja onde for. Que Deus possa abençoar, que possa assim convencer e trazer bênção a todos esses lares. Esse é o meu desejo. Que o Senhor abençoe a tua vida, teu negócio, tua família, tua casa, tua vida com Deus, em nome de Jesus.